Fala galerinha, vocês estão bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre inequações. Nesse momento sobre os sinais do trinômio do segundo grau, o trinômio ax² mais b vezes x mais c. A primeira coisa importante que você precisa para entender o que nós vamos conversar é se lembrar que sempre que eu tenho uma função quadrática, uma expressão aqui, uma função do segundo grau, o gráfico dessa função do segundo grau sempre vai ser uma parábola, que dependendo do valor de A, dependendo do valor do coeficiente dominante, ó, o cara que multiplica o x², a parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Desse modo, ó, toda vez que o A é positivo, uma pessoa positiva é uma pessoa sorridente. Então, ó, nossa parábola aqui fica feliz. Vou fazer aqui de novo, você já vai entender por quê. E vou fazer aqui de novo, você já vai entender o porquê. E toda vez que o A é negativo, uma pessoa negativa é uma pessoa triste. Então, a nossa parábola, ó, ela vai ser uma parábola triste. Então, aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui para estar completando a nossa tabela. Tudo bem? A segunda coisa que você precisa saber é que essa nossa parábola, não importa se ela está feliz ou se ela está triste, ela pode ou não cortar o eixo x quando eu faço o gráfico. Onde que a parábola vai cortar o eixo x? Em cima das raízes da nossa função quadrática, ou seja, em cima dos valores em que essa nossa função é igual a zero. Agora, quando você resolve uma equação do segundo grau, nós não temos que fazer o delta? E aí, dependendo do delta, nós podemos ter duas, uma ou nenhuma resposta. Consequentemente, dependendo do valor do delta, a minha parábola pode cortar o eixo x em dois valores, em um valor ou em nenhum valor. Então, olha só, toda vez que o delta é um número maior do que zero, eu sei que a minha equação do segundo grau possui duas raízes reais e distintas. Como ela tem duas raízes diferentes, a minha parábola corta o eixo x em dois locais. Então, ó, um esboço é esse aqui, ó. Esse aqui é o eixo x. E a parábola, ó, vai cortar o eixo x em dois valores diferentes. Essa aqui seria a primeira raiz, essa aqui seria a segunda raiz. O mesmo acontece se a parábola fosse triste, se o A fosse negativo, ó. Esse aqui seria o eixo x, e aqui, ó, o primeiro valor que a parábola corta, e o segundo valor que a parábola corta o eixo. Tudo bem? Quando o delta é igual a zero, a minha equação no segundo grau tem duas raízes reais e iguais. Como são duas raízes iguais, quer dizer que a minha parábola ela só pode cortar o eixo x uma vez. E ela vai cortar exatamente aqui, ó, no vértice da nossa parábola. Então, aqui, ó. Então, cortou exatamente uma vez, que corresponde às duas raízes reais e iguais, ó. O x1, que é igual ao x2. Esse aqui é o eixo x. Se a minha parábola fosse triste, tivesse concavidade para baixo, a mesma coisa aconteceria, ó. Ela cruzaria aqui o eixo x somente em um valor, que corresponde às duas raízes iguais. E, por fim, quando o delta é negativo, a minha equação do segundo grau não admite raízes reais. Como ela não admite raízes reais, quer dizer que a parábola não pode cortar o eixo x. Então, nós teríamos essa situaçãozinha aqui, ó. Eixo x, ou esta situaçãozinha aqui, eixo x. Às vezes alguém me pergunta, legal, mas por que o eixo x não pode estar em cima aqui da parábola? Porque a parábola ela é infinita. Então, se eu colocasse o eixo x aqui em cima da parábola, por ser infinito, ó, ela continuaria subindo. Tudo bem? Até aqui, nós fizemos um pequeno resuminho de funções quadráticas. Mas não é sobre isso a nossa aula. Ela tem a ver com isso, mas não é exatamente isso. Eu quero falar sobre os sinais desse trinômio. Agora, o que acontece? Quando eu faço o gráfico no plano cartesiano, o valor da minha função sempre vai estar no eixo y. Né? Então, vamos imaginar aqui o eixo y. Por exemplo, aqui está o eixo y. Aqui está o eixo y. Aqui. Aqui.
aqui e aqui. Podia ter colocado até em outro lugar esse y. Coloquei isso de uma forma que você fosse enxergar o desenho. Então, olha só que bacana. Nesse primeiro gráfico, ó, antes do x1, a minha parábola está para cima do eixo x, no lugar onde o y ele é positivo. Então, eu vou falar que o sinal do meu trinômio, antes do x1, ele é positivo. Repetindo por quê? Porque o desenho do gráfico está para cima do eixo x. A mesma coisa acontece aqui, ó. Está para cima do eixo x, então o sinal também vai ser positivo. Correto? Agora, ó, entre o x1 e o x2, o desenho da minha parábola ele está para baixo do eixo x. Então, o sinal vai ser negativo. Desse modo, eu posso usar esse mesmo esquema para todos os outros. Então, olha só. Aqui, o desenho está para baixo do eixo x, negativo. Aqui também está para baixo, negativo. Aqui no meio, ó, ele está para cima, ele vai ser positivo. Algumas pessoas preferem decorar isso aqui, dizendo que quando o delta é maior que zero, eu vou ter sempre duas raízes reais. O sinal do meio sempre vai ser contrário do A, olha só. E os sinais dos cantos sempre vão ser os mesmos sinais aqui que o A vai ter. Tudo bem? Eu acho mais fácil enxergar o desenho aqui, fica menos decorado. Vamos lá, continuando. A mesma ideia acontece aqui, ó. Antes do x1, a parábola está para cima, então o sinal vai ser positivo. E depois do x1, ela também está para cima, então vai ser positivo. Repara que nesse desenho não existe nenhum momento em que ela fica embaixo do eixo x. Então a parábola ela vai ser positiva e nesse valor ela vai ser zero, porque é uma raiz. De forma semelhante aqui, ó, está para baixo, vai ser negativo. Aqui também está para baixo, vai ser negativo. Então, essa parábola nunca fica positiva. Ela vai ser negativo ou zero em cima da raiz. E para finalizar, quando o delta é negativo, ó, a parábola está voando. E ela fica voando totalmente para cima do eixo x. Então, o sinal aqui dela sempre vai ser um sinal positivo. Ela nunca fica nem zero e nem negativo. E no segundo caso aqui do delta negativo, ó, a parábola está aqui voando, ela não encosta no eixo x, mas ela sempre está para baixo do eixo x. Então, o valor da minha função sempre vai ser negativo. Tá? Ela nunca vai ser zero e nunca vai ser positiva. Repara uma coisa importante para nós terminarmos. Quando eu falo em positivos e negativos, eu não estou falando que o x é positivo ou negativo. Eu estou dizendo que quando eu pego aquele valor de x, substituo no meu trinômio do segundo grau, eu acabo encontrando o valor da função positivo ou o valor da função negativo. Tudo bem? Por hoje é isso. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.